Olá, eu sou o missionário Ricardo e eu quero trazer um devocional para você com o seguinte tema: comunhão, baseado em 1 João, capítulo 1, versículo 3. E o texto nos diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra comunhão no grego é koinonia, que quer dizer ter algo em comum, que envolve comunicação, companheirismo e relacionamento. Só irei me relacionar e serei companheiro de uma pessoa se ela tiver algo em comum comigo, se compartilharmos pensamentos e ideias semelhantes. Por exemplo, eu gosto muito do Oriente Médio. Se eu conhecer uma pessoa que também gosta muito do Oriente Médio, eu terei facilidade para me relacionar com essa pessoa, de me tornar companheiro dessa pessoa. Por quê? Compartilhamos pensamentos e ideias semelhantes. Eu gosto do Oriente Médio e ela também. Nós temos algo em comum. Então há condição de andarmos juntos, de sermos companheiros. Aí pode haver koinonia, comunhão, porque nós temos algo em comum. Analisando o texto, João expressa o seu desejo e interesse de se relacionar com seus ouvintes, com outros irmãos. Mas para que houvesse comunhão, koinonia, era necessário que eles também tivessem algo em comum com João e com os demais apóstolos, que eles tivessem ideias, pensamentos e atitudes semelhantes. Era como se João estivesse dizendo aqui para os seus ouvintes: eu conheço Cristo, eu ouvi dele, eu ouvi e estive com ele, eu me relaciono com ele e quero que vocês o conheçam através das Escrituras e se relacionem com ele através da oração, para termos algo em comum, nos relacionarmos, sermos companheiros e andarmos juntos. Era como se João também estivesse dizendo: eu quero me relacionar com vocês, mas quero que vocês saibam que, em primeiro lugar, a nossa comunhão, companheirismo, comunicação e relacionamento, minha e dos demais apóstolos, é com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Como ele diz aqui no versículo 3. Em outras palavras, para ter comunhão comigo e com os demais apóstolos, vocês também precisam ter comunhão com o Pai e com o Filho, tê-los como prioridade na vida de vocês. Isso é o que teremos em comum, porque Deus Pai e Deus Filho são prioridades em nossas vidas. Dessa forma, seremos companheiros, andaremos juntos e seremos ricamente abençoados por Deus Pai e por Deus Filho. Se Deus for primeiro na vida de vocês, teremos condições de andarmos juntos. Analisando ainda o texto, chego à conclusão que, em primeiro lugar, precisamos nos relacionar com Deus e com Cristo. E se todos os crentes, os cristãos, fizerem isso, teremos algo em comum e automaticamente teremos comunhão uns com os outros. Aqui no caso seria o efeito vertical horizontal. Me relacionando bem com Deus, automaticamente eu vou me relacionar bem com os irmãos, com aqueles que estão à minha volta. E essa é a verdadeira comunhão. Quando os crentes se reúnem para ter comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e automaticamente com os demais irmãos. E deve ser assim, os cristãos se reunirem para ter comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Porque em uma reunião de crentes, onde não há relacionamento, envolvimento, companheirismo com Deus Pai e com Deus Filho, isso não é comunhão. Quando os crentes se reúnem apenas para comerem, beberem e se
socializarem, isso é apenas sociabilidade, não é verdadeira comunhão, como diz a palavra do Senhor. É sociabilidade e não comunhão. E ao analisarmos o versículo 6 e 7, podemos ver que Cristo e Deus nos aproximam. E assim, se dissermos que não temos comunhão, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, praticando coisas ilícitas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele, Deus Pai, na luz está, ou seja, praticando coisas lícitas, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, quanto mais me aproximo de Deus, mais quero me aproximar dos irmãos. Por isso que é importante, em primeiro lugar, eu ter comunhão com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo, porque automaticamente eu terei comunhão com os irmãos, como o texto nos diz aqui. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Mas qual o benefício da comunhão? Nos relacionarmos com Deus Pai, com Deus Filho e automaticamente com os demais irmãos. Qual o benefício de tudo isso? Nós encontramos aqui no versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Sentiremos alegria, prazer e satisfação. E também andaremos na luz. Não praticaremos coisas ilícitas se eu tiver comunhão com Deus, com Cristo e com os demais irmãos. Eu vou me proteger contra essas coisas e também vou me fortalecer para que eu não pratique coisas ilícitas. Seremos santificados, purificados, edificados e abençoados pelo Senhor. E também Cristo se fará presente em nossas vidas, em nossas reuniões. Por isso a importância de, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus e com Cristo. E as nossas reuniões devem ser para isto, para termos comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Me faz lembrar daquela história dos discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando, conversando sobre Cristo, sobre coisas espirituais, sobre as coisas do reino de Deus. Automaticamente o que aconteceu? Cristo se fez presente, caminhou junto com eles. Então, em nossas reuniões, quando falamos de Deus, de Cristo, Cristo se faz presente. Sendo assim que a nossa comunhão aumente cada vez mais. Primeiramente com Deus Pai, com Deus Filho e automaticamente com os demais irmãos. Para que assim temos alegria, prazer, satisfação. Para que possamos andar na luz, não praticar coisas ilícitas. E sermos santificados, purificados, edificados e abençoados pelo Senhor. Então que nosso relacionamento com Deus possa aumentar cada vez mais. E se fizermos isto, teremos algo grandioso em comum, seremos companheiros, haverá comunicação e andaremos juntos e teremos um bom relacionamento. Que Deus te abençoe.